Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, porque hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje o nosso Gigante da Colina entra em campo, né? Apesar da má fase do nosso time, a gente sempre aguarda ansiosamente para ver o Vascão entrando em campo, tentar esperar, né, mais uma vitória do nosso Gigante da Colina e, é claro, falar sobre esse jogo. Temos a volta importantíssima do Germancano, clima realmente de decisão e também temos outras novidades. Tem aí uma grana forte relacionada aos direitos de transmissão chegando no Vasco da Gama, uma grana boa que pode definitivamente ajustar algumas coisas dentro do clube, caso nessa gestão atual queira ajustar. Falaremos também sobre um novo reforço cotado para chegar no Vasco da Gama, uma revelação aí de um clube do Campeonato Brasileiro pode chegar e vestir as camisas do Vascão. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o meu, com o seu, com o nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois como eu sempre falo, quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e vascaína ajuda vascaína, então eu tenho certeza, né, que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama e começar, antes de falar do jogo de hoje contra o Fortaleza, falar sobre alguns jogadores que podem sair do Vasco da Gama. Tivemos a notícia aí que nessa semana, né, Caio Magno, o irmão do Thales Magno, um jogador criado aí nas categorias de base do Vasco da Gama, foi emprestado para o Botafogo de Jundiaí, o Botafogo de São Paulo, um clube que realmente vem numa crescente, escolheu ali a ida do atacante, ele saiu do Vasco, não teve muitas oportunidades, né, querendo ou não, infelizmente, ele sempre foi ali, esteve nas brechas do irmão dele, o Thales Magno. Tanto, né, que quando o Thales Magno renovou o contrato, o próprio Caio Magno também teve o seu contrato renovado, então isso aconteceu muito no Vasco ao longo desses anos. Ele precisava assim sair, respirar novos ares, sair literalmente da aba do irmão dele, até mesmo porque ele nunca teve destaque dentro do Vasco da Gama, foi emprestado. E tivemos notícias aí que outros dois jogadores também podem sair por empréstimo do Vasco da Gama, sendo eles Thiago Reis e Lucas Santos. O Thiago Reis já recebeu sondagens aí de maneira oficial da Ponte Preta, quer levar ali o Thiago Reis para disputar a Série B do ano que vem pela Macaca, né, o famoso apelido da Ponte Preta, e outra aí, Lucas Santos. Nós não tivemos ainda propostas oficiais por esse jogador, porém provavelmente aí há sim grande chance de ele sair do Vasco nessa próxima temporada e conhecer novos ares, novos clubes aí, para quem sabe alavancar e voltar para o Vasco mais forte lá na frente, porque os dois jogadores realmente não vêm tendo oportunidades e nem destaque aí com a camisa do Gigante da Colina. Mas agora vamos falar, né, rapaziada, com relação ao jogo de hoje entre Vasco e Fortaleza. Temos boas notícias, né? Uma grande preocupação estava girando em torno dessa partida por conta aí de Germancano. Germancano, um jogador importantíssimo para o elenco cruzmaltino, né? Um grande jogador, o artilheiro do Vasco nessa temporada. Teve uma crise aí intestinal no domingo e na segunda. Por conta dessa crise, até mesmo não conseguiu treinar, né, com o elenco, porém ontem ele já treinou. O treino rolou às 4 horas da tarde no CT do Ceará. Ele se recuperou, treinou já com o elenco. E é claro, o Luxemburgo, sem dúvidas nenhuma, conta com ele para essa partida de hoje, às 7h15 da noite. Um grande jogador, um jogador importantíssimo, e como o Luxemburgo vai ter a volta dele, novamente ele está na equipe titular e novamente muda, né? Provavelmente a escalação com a volta de Germancano para a equipe titular será de Fernando Miguel no gol, Caio Tenório na lateral esquerda por conta da suspensão de Léo Matos, na zaga Marcelo Alves e Leandro Castan voltando de suspensão, né? Ricardo Graça volta para o banco, na lateral esquerda Henrique, no meio campo Bruno Gomes e Caio Lopes, tomando ali a vaga do Leonardo Gil, e na frente deles Martim Benítez. E no ataque também veremos uma mudança. Na ponta direita teremos Iago Pikachu, na frente Igor Catatal e na frente Germancano, aliás, e na ponta o Igor Catatal, tomando aí a vaga do Thales Magno e do Gabriel Peck. O Igor que vem andando realmente muito bem nas partidas, tanto contra o Flamengo
quanto aí o Palmeiras, e por conta disso o Vanderlei vai dar uma oportunidade para ele, uma ótima oportunidade para ele realmente tomar a vaga de titular da equipe Cruz Maltina. Porém, apesar dessa escalação, há chances ainda de a gente ver o próprio Juninho, né, que entrou muito bem contra o Flamengo, jogando ali na volância no lugar do Caio Lopes, que está agora até o momento como titular da equipe. Se você curtiu a escalação, deixa aí nos comentários, e caso você não goste de algum jogador e caso você também ache que precisa de alguma alteração, deixa aí a sua melhor escalação que você acha que deveria entrar contra o Fortaleza no jogo de hoje. Um jogo importantíssimo, decisão, e é claro, na parte da tarde eu vou voltar com o pré-jogo, então se inscreve e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Falar agora com relação à transmissão. Temos duas novidades aí com relação a isso. Eu já trouxe notícias, né, com relação à transmissão do Carioca do ano que vem. O SBT tinha tomado os direitos de transmissões da Globo, porém há aí uma reviravolta, está acontecendo uma reviravolta. Muito provável que a Record agora passe à frente do SBT e tome aí os direitos de transmissão. O SBT e o Vasco haviam fechado ali no valor em torno de 15 milhões de reais para que passasse ali, né, no caso, o Campeonato Carioca, porém a Record está entrando na frente, vai se reunir com a Ferg ali na quinta-feira e com os clubes do Campeonato Carioca para tentar ali obter esse direito de transmissão e passar à frente do SBT. Valores ainda não foram divulgados, mas muito provável que caso ali a Record assine realmente e obtenha esse direito de transmissão, ultrapasse o valor do SBT, e isso é bom, porque o Vasco receberá mais dinheiro aí no Campeonato Carioca no ano que vem com as cotas de televisão. E falando agora com relação às cotas de televisão, não do Carioca, mas do brasileiro, né? O Vasco tem aí o Vasco dá esse direito de transmissão à Rede Globo, tem aí a Rede Globo direito de transmissão de todos os clubes do brasileiro, menos do Atlético Paranaense, e a Globo tá pagando aí já os clubes com relação a isso. E o Vasco vai obter ali uma grande bolada, grande dinheiro entrando no Vasco e aliviando de certa forma os cofres do nosso time, né? Ali muito provável que o Vasco receba algo em torno de 14 milhões de reais somente com relação aos jogos que passaram na TV aberta. Fora aí os jogos que passaram na TV fechada, que ainda vão somar a esses 14 milhões. O dinheiro ali deve girar em torno de 20 a 23 milhões de reais com relação aos direitos de transmissão da Rede Globo. Para vocês terem uma noção, né, o Vasco tem uma grande torcida e por conta disso só perde ali com relação a esses direitos de transmissão para o Flamengo e o Corinthians, que de certa forma são as duas maiores torcidas do Brasil, né? Então a grande notícia, grande dinheiro entrando do Vasco, 23 milhões aí de reais por conta aí da cota de televisão, e é claro, isso tem que passar por uma gestão eficiente para que saiba utilizar esse dinheiro e use esse dinheiro de forma correta, né? Botar esse dinheiro aí no bolso, como infelizmente ocorreu sim ao longo dessas últimas gestões, não vale a pena, não vai adiantar de nada, vai asfixiar cada vez mais o nosso clube. Então que tenha uma gestão eficiente de qualidade para receber esse dinheiro, para aliviar os cofres do Vasco, o Vasco começar a pensar mais à frente e melhor com relação às suas contas. E para finalizar o vídeo de hoje, rapaziada, falar com relação à contratação. O Vasco já está no mercado, é claro, né? Primeiro, visa aí a permanência na Série A, mas de qualquer forma já começa a olhar alguns jogadores para estarem presentes no elenco aí na próxima temporada. E o principal jogador comentado e tem ganhado muita força dentro do Vasco é o jogador Miguel Ferreira, o volante da equipe do Goiás. É um jogador aí que tem apenas 20 anos de idade, ele aí é titular da equipe do Goiás, pertence ao Goiás, teve a sua carreira iniciada ali, né, no clube de Goiânia. E o Vasco, inclusive, já chegou a fazer uma consulta ao staff do jogador, no caso, né, o empresário do jogador, e o staff dele entende que é interessante sim uma troca de ares para o jogador, uma ida dele ao Vasco da Gama, porque o Vasco realmente é um clube que tem dado uma visibilidade, principalmente a esses jogadores mais novos, então o próprio empresário do jogador acredita que seja uma grande oportunidade o volante aí, Miguel Ferreira, vestir as camisas do Vasco nessa próxima temporada, e o próprio jogador também enxerga aí no Vasco um grande crescimento profissional. Um casamento sim que pode dar certo. No final eu vou dar minha opinião, só quero falar mais sobre esse jogador. Ele aí tem o vínculo com o Goiás até o final de 2022, ou seja, o Vasco, é claro, não tem dinheiro para comprar o jogador, então ele viria, né, por um empréstimo, ficaria até o final de 2021 e depois retornaria ao Goiás, mas o Vasco também tendo o direito
de compras do jogador. O próprio Miguel Ferreira está no radar do Vasco desde o ano passado. Ele foi avaliado positivamente por aquela gestão de futebol que estava com o Alexandre Campelo, no caso, o próprio André Mazzucco, que estava avaliando, né, o Miguel Ferreira. Dizem aí, segundo as pessoas, né, que geravam o futebol do Vasco da Gama, que ele é um jogador que tem um bom potencial técnico e pode desempenhar várias funções dentro de campo. Ele atualmente tem 29 partidas no Goiás, 14 como titular e apenas 3 gols, sendo um desses 3 aí um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras. Mas vamos lá, rapaziada, vou dar a minha opinião com relação à vinda, uma provável vinda de Miguel Ferreira. É um jogador novo, ele quer aí jogar na seleção das Olimpíadas, ele almeja isso para a carreira dele, está presente aí nas Olimpíadas de 2022, né? Porém, 2022 não, nas Olimpíadas desse ano de 2021 ainda, estar na lista de convocação aí do técnico da Seleção Brasileira Olímpica. Porém, a minha opinião, um jogador novo, é um 20 anos, é uma promessa, não é uma concretização, e o Vasco está cansado disso, o torcedor está cansado disso. Nós temos resultados péssimos quando se tratam de apostas. Um desses exemplos aí, né, de jogadores que vieram como aposta é o próprio Ian Sassi, uma joia, né, do Coritiba, que veio, não rendeu nada pro Vasco, voltou ali pro Coritiba com as portas totalmente fechadas em São Januário, e diversos outros jogadores que vieram pro Vasco como apostas e não conseguiram render. Isso, de certa forma, acaba enchendo a folha salarial de jogadores que não dão uma certeza pro clube e acabam ali só tomando dinheiro do Vasco. Então acredito que seja melhor contratar um jogador caro do que 5 apostas, acaba enchendo a folha salarial e tendo chance dessas 5 apostas não darem certo. E é claro, né, isso cai também para o Miguel Ferreira, um jogador novo, uma aposta que pode dar certo, como também não pode dar certo. Eu, vou ser sincero, não conheço muito sobre o jogador. Se você o conhece, acredita que ele tem qualidade, deixa aqui nos comentários para eu saber, mas caso essa compra realmente seja concretizada, eu trago um vídeo explicando melhor quem é Miguel Ferreira, se ele é uma boa opção ou não é, mas não passa até o momento de uma aposta, não é um jogador, né, já realizado, não é um jogador que tem uma formação dentro do futebol brasileiro. E aguardar, é esse tipo de jogador, infelizmente, que essa gestão quer, baratos, apostas que podem render ou não podem render nada. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, é claro, Vasco e Fortaleza hoje, a expectativa é o foco, esperando esse jogo, 7h15 da noite, um jogo com cara, com clima de decisão, de final, e que o Vasco tem que entrar para vencer, buscar os 3 pontos e sair de vez dessa zona de degola, esquecer esse ano horroroso que foi pro Vasco da Gama. Deixe seu like, se inscreva no canal, quando tiver, é claro, resposta também com relação ao STF, eu volto e trago as notícias para vocês. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Passe lá no meu Instagram, se inscreva no meu Instagram, me dá esse apoio, me dá essa moral. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas!